Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da VCloud. E dando continuidade aqui ao tema VPC, no último vídeo eu fiz ali uma apresentação simples, né, dizendo o que é uma VPC, quais são as características e qual que é o fundamento de existir isso na AWS, né, qual que é o objetivo de ter uma VPC. Então hoje eu queria demonstrar na prática como é o processo de criar uma VPC. Né? Eu vou mostrar aqui no console como é simples a gente criar a VPC e também demonstrar alguns aspectos que é importante ter uma atenção na hora de fazer a criação. Então antes de começar aqui a fazer a demonstração, por favor curtam o canal aí, compartilhem e deixem aí seus comentários no vídeo para poder ajudar a construir um conteúdo aqui de melhor qualidade que possa ajudar pessoas que estejam aí iniciando na área de tecnologia com Cloud AWS ou que já estejam trabalhando, enfim, para tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Estou aqui no console da AWS, então vou entrar em VPC. Se não estiver aparecendo, só procurar VPC aqui na barra de pesquisa a gente vai encontrar. Bom, esse aqui é o painel onde tem o resumo dos recursos da VPC por região, né? Eu estou aqui na região de Norte Virgínia. E aqui tem vários recursos que fazem parte aqui da VPC. E aqui embaixo outros pontos de segurança também relacionados à rede. Mas vamos lá, o nosso ponto é esse aqui. Ó. Vamos criar uma VPC. E aqui, pessoal, eu consigo visualizar, eu consigo criar somente uma VPC ou já criar uma VPC com outros recursos que fazem parte da VPC. Né? Aqui a gente vê as subredes, as tabelas de rotas, conexões de rede. Enfim, dá para criar já uma rede completa usando o assistente aqui. Mas eu vou começar criando só uma subrede para que a gente possa partir do princípio aqui do jeito mais simples. Lembrando que eu já tenho uma VPC definida, né, que é, como eu comentei no vídeo anterior, é aquela VPC que é criada por default quando a gente cria a conta AWS. E agora eu vou criar a minha primeira VPC personalizada. Né? Então, vamos lá. VPC demo. E aqui vem uma parte importante. Esse nome é opcional, pessoal, mas é legal colocar para a gente identificar ela ali, né, entre as VPCs de forma mais simples. Mas é opcional, como está escrito aqui. E agora vem a parte mais importante, a definição do bloco CIDR. Como eu comentei na última aula, o bloco CIDR é uma anotação aqui de redes, né, onde eu defino o tamanho das faixas de IP e o formato de utilização disso é justamente dessa maneira aqui. Eu tenho um número de IP barra uma máscara de subrede, que a gente chama, que é como eu vou determinar aqui a quantidade de endereço de IP que eu vou ter disponível na minha faixa, no meu bloco CIDR. Aqui a AWS já traz essa observação, né, que a máscara deve estar, que o nosso bloco CIDR deve ter máscara entre barra 16 e barra 28 aqui eu estou trabalhando com um CIDR IPv4, né? Aí eu posso usar IPv6 e posso ter o IP gerenciado aqui, o que é o IPAN, né? O AWS Manager aqui do IP. Mas aqui, pessoal, para falar desse bloco de endereço de IP aqui, é importante a gente observar alguns pontos na documentação. Então, eu já deixei aberto aqui, ó. Então, aqui tem várias informações que é muito importante ter conhecimento delas antes de criar o bloco CIDR. Aqui ele faz uma explicação do que é o CIDR e tal, mas o que é importante para a gente aqui, ó, tem algumas regras que a gente precisa obedecer. Então, aqui está explicando o que eu acabei de falar, que a gente vai especificar o tamanho permitido do bloco, a máscara de rede barra 16, que tem 65.536 endereços de IP. Pode ser que alguns sejam utilizados não disponíveis, mas tem essa quantidade de endereços de IP. Ou se eu preciso criar uma VPC com uma quantidade menor, eu já tenho um barra 28, que são 16 endereços de IP. A gente tem que observar aqui, a definição disso aqui não é necessário criar barra 16, né, se eu não for precisar de uma grande quantidade de IP, mas eu também tenho que tomar cuidado, criando muito pequeno, porque senão eu não vou ter IP disponível para utilizar em nenhum serviço. Então isso tem que ser avaliado antes ali da criação para entender qual que é a necessidade. Então ela já restringe aqui o barra 28, que é a quantidade mínima que eu posso ter 16 endereços de IP. Lembrando que na AWS, pessoal, a gente tem 4 endereços de IP que é reservado. Aliás, são 5 endereços de IP, se eu não estiver enganado. O primeiro, que é o endereço de rede, e o último, que é o broadcast de uma faixa de IP, isso já é por default de rede reservado.
a AWS reserva mais 3 ali, que são endereços de IP que ela utiliza para algumas finalidades. E aqui a gente já tem uma explicação disso. Então ela traz uma RFC aqui, a 1918, onde tem algumas regras ali de especificação de endereço privado. É importante também avaliar isso aqui. E aqui ela já define para a gente quais são as faixas de endereço que tem essa RFC, a 1918. Então aqui a faixa classe, se eu não me engano, AE, se eu não estiver enganado, não vou entrar em detalhe aqui nessa questão de rede, mas temos essa faixa aqui, temos essa outra aqui, temos essa aqui. E aqui tem uma observação, que determinados serviços da AWS, elas fazem uso de alguns endereços de IP que estão reservados. Então, já avisa aqui que pode enfrentar algum tipo de conflito. A própria instância C2, ela tem um endereço de IP específico para a gente obter os metadados dela. Então tem que atentar para isso, que, por exemplo, na faixa de IP que eu estiver utilizando, pode ser que gere um conflito, porque a AWS precisa desse endereço de rede. Então é importante ficar atento a isso para não ter nenhum tipo de problema, certo? Bom, então vamos, para a gente simplificar, vamos criar o nosso aqui nessa primeira faixa que está disponível. Então eu vou criar aqui o 10.0.0.0 barra, eu vou criar com barra 16 só para a gente fazer aqui. Eu vou excluir depois isso aqui, não tem problema. E aqui eu posso pôr aqui, se eu quiser, pôr uma tag, enfim, aí a gente consegue visualizar isso aqui. Então vou criar a VPC, a princípio é simples. Só isso aqui, ela já está disponível, porém ela não tem nenhum componente de rede que ela precisa, né? Então a gente vê aqui embaixo que é somente a VPC. E aqui a gente tem o nosso bloco CIDR, foi associado a ela. Eu posso, pessoal, editar aqui, ó, porque o que vai acontecer? Por algum motivo eu posso esgotar essa quantidade de endereço de IP, né? A gente viu que tem 65.536, mas aí tem alguns que eu não vou utilizar, de repente a minha rede pode ser muito grande e eu posso não ter mais IP disponível. Então é possível adicionar CIDR secundários na própria VPC. Então eu vou entrar aqui e aqui eu posso adicionar outro CIDR e aí eu vou conseguir estender um pouco mais os IPs ali que a minha VPC suporta. E também, se for o caso, eu posso criar aqui, né, um IPv6, que vai ter uma quantidade bem maior de IP disponível do que o IPv4. Né? Então aí cabe avaliar aí realmente se faz sentido criar isso ou não. Então aqui agora eu tenho as minhas duas VPCs, né? A minha primeira VPC aqui tem vários elementos, porque é a VPC default, né? Aqui não observem default que eu estou dizendo, não é aqui, e sim aqui na frente, ó, VPC padrão, é a de cima. Então essa VPC aqui, ela foi criada no momento que eu criei a minha conta. Então por isso que ela já vem toda configurada, ela já tem aqui vários elementos que ela precisa para funcionar. E a que a gente acabou de criar foi a demo aqui, que até o momento ela não é a VPC padrão, é a segunda, e aqui tem o IP e falta alguns elementos que a gente não configurou ainda. Mas se a gente marcar ela aqui, ó, a gente vai ver aqui os detalhes dela e daqui a pouco a gente vai configurar mais alguns elementos, né? Aqui, ó, a única coisa que ela criou por default aqui foi uma tabela de rotas, mas aí a gente vai falar disso em um outro vídeo. Então, por esse vídeo era isso, espero que tenha gostado e até a próxima.